desenvolvimento e o desfraude. Hoje a live vai ser com a minha convidada, a doutora Cris Breda. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Hoje nós vamos conversar bastante sobre o desenvolvimento da criança, né? Mostrar os marcos de desenvolvimentos que são importantes para o desfraude, que os pais têm muitas dúvidas, né? Porque acabam tendo dúvidas sobre se o desfraude está na hora certa, qual é a idade do desfraude. E a ideia é vocês saberem sobre o desenvolvimento do filho de vocês, como está esse desenvolvimento, e a partir daí saber que é a hora certa, que o desenvolvimento seja de uma forma tranquila, empática. Então, vamos lá, vou esperar a doutora Cris Breda chegar para a gente começar. E boa noite, pessoal. Boa noite, Francisco. Boa noite, Annelise. Boa noite, Gislaine. Boa noite, Jéssica. Boa noite. Quero que vocês divulguem também a live, né? Se puderem. Clica no aviãozinho, difundam para bastante mães que estão desesperadas por conta desse desfraude, né? O desfraude é para ser tranquilo, pessoal. É para ser bem calmo. Não é para ser um momento de terror. A Cris aí chegando aí na área. Deixa eu só ajeitar aqui a luminosidade do meu celular, porque fica mudando e fica escuro para mim. Pronto. Cris. Ai, obrigada, Jéssica. Muito obrigada. Vamos divulgar mesmo, gente. Oi, Francine. Deixa eu só colocar. Ô, Cris, pede para entrar. Estou aqui só marcando. Pronto, consegui fixar. A Cris está entrando também. Boa noite! Boa noite, amiga! E aí, como você está? Ai, meu Deus, eu tô sem meu ring light, tá? O negócio tá difícil, mas agora foi. E aí, como você tá? Tô bem, graças a Deus. Tô tranquilinha aqui. Corridinha depois de um dia intenso de plantão, mas super feliz de falar com você sobre esse tema que é tão importante. Sim, Cris, é muito importante e as mães têm muitas dúvidas, né, sobre o desfraude, sobre o desenvolvimento, se é a hora certa, como é que é. Então, é importante a gente, né, fazer materiais de qualidade e acalentar o coração dessas mães, que elas fiquem tranquilas. E se tiver alguma coisa estranha, pedir ajuda, né? Pedir ajuda no tempo certo. Com certeza. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, sim. E a gente vai comentar bastante coisa e entender bastante sobre algumas questões aí que rondam o desfraude. Eu acho que você tem feito um trabalho bem bonito, falado do desfraude de alguns pontos de vista. E hoje a gente vai falar sobre mais um ponto de vista, né? O ponto de vista do desenvolvimento, que é a minha paixão. Sim, essa é a paixão. A Annelise ali falando que quer tomar um café com você. Desde aquela live que a gente fez no perfil da ABC, ela falou: quando ela estiver em Floripa, você me chama para tomar um café comigo. Ai, logo menos, né? A vacina chegando aí para a gente e é uma vantagem que a gente, profissional da saúde, tem. Óbvio que a gente teve algumas desvantagens, mas a vantagem é que a gente está se vacinando aí, já estamos em processo de vacinação. E assim que possível, com certeza estarei aí por Floripa para a gente tomar esse café. Também quero muito que ele aconteça. Sim. Então, Cris, para começar, se apresente, né, para as pessoas que estão vindo do meu Instagram. Quem é você? Me conta um pouco mais, né? Quer dizer, contem para as pessoas, né? Que eu já sei. Então tá bom. Só falar para vocês aí que às vezes vai aparecer um barulhinho, porque eu tô com a minha filhota, que é a minha cachorrinha, aqui brincando com todos os potes da casa. Então, às vezes ela vai fazer um barulho que eu não consegui controlar. Eu tentei, mas não consegui.
Sem problema. Eu sou Cristiane, sou pediatra geral, tenho atuação em comportamento, desenvolvimento e saúde mental na infância, né? Que é um tema que é muito pouco falado, né? Até nós mesmos pediatras às vezes não entendemos sobre esse tema, não sabemos que existe uma área de atuação, não é uma especialidade, é uma área de atuação. E aí o meu enfoque é mais entender o desenvolvimento infantil e pontuar como é que eu posso, em cada família, individualmente, atuar e ajudar, né? Então, essa é um pouquinho de mim. Que linda. E eu sei que a Cris é super defensora do desenvolvimento, da puericultura, que é aquela consulta da criança, né, pelo pediatra bem feita. Então, é bem importante mesmo o pediatra do desenvolvimento estar ajudando, né, essas famílias nesse processo de fraude. A Nathalie também é pediatra, que chegou agora. E isso é bem importante, uma puericultura bem feita, né? Eu vou me apresentar para quem está chegando pelo perfil da Cris. A Jéssica também falou, Cris, que quando você vier para tomar um café também com a gente, ou seja, esse café vai estar Opa! aumentando. Vamos vacinar todo mundo para a gente poder fazer esse café e falar bastante sobre as nossas crianças. Bom, Com certeza. eu sou Sabrina Rocha, sou pediatra e nefrologista pediátrica, moro em Florianópolis e estou cada vez mais estudando sobre desfraude, focando, trazendo conhecimento para as famílias, porque eu acredito que o desfraude pode ser feito de uma forma empática, leve, e a família, sabendo desse desfraude, fica mais tranquilo deixar essa criança se desfraudar, né? E não procurar fórmulas mágicas, que muitas mães procuram fórmulas mágicas para o desfraude, e o desfraude não tem fórmula mágica, hein? A fórmula que tem é a família entender sobre o processo e se tranquilizar, né? Com certeza. Então, Cris, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão. Aquela que todo mundo pergunta Bora! e que não quer falar. Pergunta pra mim, que aí eu Bora que respondo, esse e aí milhão eu vou ganhar, hein? eu já te que você recebeu na sua caixinha, aquela da idade. Esse milhão eu vou ganhar, hein? Eu acho que assim, quando a gente começa a falar sobre desenvolvimento, sobre desfraude, focado pelo desenvolvimento, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é o desfraude não é dos pais ou da escola ou de qualquer pessoa que queira. O desfraude, ele precisa ter um protagonismo da criança. Por que ele precisa ter um protagonismo da criança? Porque ele é um processo mais do que qualquer outra coisa. Quando a gente fala de desfraude, a gente fala de um processo de autonomia, né? Então, muito se fala, né, sobre quando desfraudar. A gente vai falar um pouquinho ao longo da live alguns pontos que dizem pra gente quando a gente pode perceber sinais de desfraude. Mas quando desfraudar, essa não é uma decisão minha, pediatra, não é uma decisão da Sabrina como nefrologista pediátrica, não é uma decisão da Jéssica, por exemplo, como mãe, ou da Jéssica como educadora. Então, por exemplo, né, assim, citando pessoas que estão aqui com a gente, essa é uma decisão da família. Desculpa, da criança. Essa não é uma decisão da família. Desculpa por isso. Então, assim, a gente precisa entender, porque quando a gente fala em desfraude, a gente primeiro pensa em motivação, né? Por que eu quero desfraudar? Na verdade, Cris, deixa eu só te cortar um pouquinho, desculpa eu cortar. Porque, na verdade, quando as pessoas pensam em fraude, as pessoas só pensam na idade, né? Ah, é com 2 anos, né? Como você falou, Exato. não é a Sabrina, a Cris, a Jéssica, a Anne ou quem esteja aqui na live. Não é a idade da criança, né? Então, a pergunta que eu falo do US$ 1 milhão é: que idade vai desfraudar meu filho? Não é pela idade, pessoal.
É todo um processo, é todo um desenvolvimento, que a Cris vai falar pra gente. Né, Cris? Exatamente, com certeza. Por isso que eu pontuei que a gente vai falar alguns pontos e sempre quando a gente fala em tudo que eu for falar para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, mas tudo que eu for falar para vocês com relação a tempo de desenvolvimento, não sei se vai dar para ver, é baseado nessa escala, que é a escala que eu costumo usar, que é a escala de Denver 2, tá? Então, depois, se vocês tiverem em dúvida ou qualquer colocação, a gente pode conversar um pouquinho melhor. Se não der tempo da gente conversar na live, a gente pode conversar individualmente. Num outro momento, eu até perguntei, numa live sua que você fez num outro momento, eu perguntei para a Jéssica, que estava como espectadora comigo, eu também era espectadora daquela live, eu perguntei se tinha algum motivo por que as escolas decidiam por essa idade de corte. E aí, naquele momento, ela colocou que normalmente se dá essa idade de corte, porque às vezes ela falou, a primeira coisa que ela falou que eu gostei muito é por falta de conhecimento, né? Então, assim, às vezes a gente coloca uma idade de corte por falta de conhecimento. Eu acho que quando a gente entende o processo, entende o que é desfraudar e que desfraudar não é tirar a fralda, isso é uma das coisas do desfraude, né? Desfraudar é muito mais do que simplesmente tirar a fralda. Então, a Jéssica tinha pontuado isso, né? Por falta de conhecimento. E ela também tinha dito que começam a acontecer atividades na escola que às vezes fica mais difícil a troca da fralda da criança. E a gente entende que exista isso, só que a gente precisa entender que a gente precisa respeitar as individualidades. A gente está num momento de mundo que a gente está falando tanto sobre respeitar as individualidades. Por que eu vou começar não respeitando essa grande individualidade, que é o processo de desfraude, né? Então, assim, vamos respeitar individualidades. Então, assim, qual é a motivação para o desfraude? É porque a escola determinou para mim? Então, peraí, se isso é uma determinação da escola, primeiro, que eu acho que a questão da escola determinar isso tá errado. Eu acho que a gente precisa ir se colocar enquanto profissional da saúde, enquanto pediatra, enquanto nefrologista pediátrico, enquanto pais, a gente precisa se colocar à frente à escola e falar assim, olha, não, peraí, desfraude, não existe uma data de corte para desfraude, a gente não vai antecipar um processo do meu filho, porque eu até anotei aqui um dado, né, que assim, vale lembrar que o início precoce não modifica a idade final do desfraude. Então, se aquela criança ela vai se preparar para desfraudar por volta dos 3 anos e meio, de nada adianta eu tentar um desfraude por volta de 1 ano e meio, que ela só vai desfraudar com 3 anos e meio. A única coisa que eu vou fazer é talvez criar possibilidades de traumas que dificultem o desfraude. Exatamente, Cris. E aí, que eu vejo isso no consultório, né? Puxando para mim a sardinha que, como nefrologista, eu vejo os distúrbios miccionais dentro do consultório. Crianças com a tentativa de desfraude precoce, tendo infecções urinárias, tendo distúrbios miccionais, esse escape urinário, crianças tendo problemas de bexiga. E por quê? Porque foi uma tentativa de um desfraude precoce. Foi uma tentativa de um desfraude precoce. E sem falar nas repercussões psicológicas que você está falando, né? Olha ela aí na live. Trouxe ela e aí, mais a minha pequenininha. Já viu. Né? Eu acho e aí que as repercussões emocionais, né? Várias repercussões emocionais, sem falar que essa tentativa de desfraude precoce acaba, às vezes, piorando uma constipação, levando a outros problemas. Então, não é a saída, gente. Não é a saída. Exatamente. Outra coisa que se coloca muito como motivação para o desfraude, né? É a questão financeira. Porque fralda é caro, a gente sabe que fralda é caro. Só que a gente precisa entender que não é assim, que às vezes a gente está deixando de ter um gasto agora, então forçando uma situação,
e depois eu vou ter milhares de outros gastos, com uma constipação que eu não vou conseguir resolver, com, às vezes, infecções urinárias de repetição que vão me demandar o uso de antibiótico, e que depois talvez eu faça uma cicatriz renal por conta desse tanto de infecção, e que aí eu vou precisar de exames e de mais situações. Então, eu acho que isso a gente tem que colocar também, né? Que às vezes a motivação para um desfraude é um deixar de gastar, quando no final a gente vai gastar muito mais. Então, voltando, o desfraude não pode ser um processo meu como pediatra, da mãe, da família ou de qualquer outra pessoa. O desfraude é da criança, porque eu gosto de falar isso. O desfraude é da criança porque a conquista do desfraude é um processo de autonomia. Então, antes a gente falava de treinamento. Hoje em dia, a gente não acredita mais nessa palavra, treinamento de desfraude. A gente acredita em aquisição de desfraude. Então, é importante a gente falar isso. Se a gente voltar aí 1, 2, 3 anos, até os nossos próprios textos, as nossas próprias colocações podem estar direcionando como treinamento, mas não, a gente sabe que não é mais um treinamento, que hoje em dia a gente acredita em aquisição, né? Então, o que eu preciso considerar quando eu falo de desfraude, aí falando de desfraude e desenvolvimento? Eu preciso considerar que eu tenho fatores fisiológicos, eu preciso considerar que eu tenho fatores psicológicos e eu preciso considerar que eu tenho fatores socioculturais. Então, o desfraude, ele é um processo multicêntrico, né? Então, não adianta, por exemplo, eu tentar desfraudar uma criança que está passando, por exemplo, pela chegada do irmãozinho. É muito mais difícil, né? Não adianta eu querer tentar desfraudar uma criança que não deu sinais e que está passando por uma separação dos pais, né? Então, não adianta a gente fazer isso. Não adianta eu tentar num ambiente que não é favorável para isso. Então, isso tudo é muito, muito importante a gente falar sobre isso, né? Exato. Por isso que eu converso muito e falo sobre a questão do desfraude coletivo das escolas, porque numa turma de 2 anos e meio, pode ter exatamente essas situações. Uma criança que está super bem, a família está super redondinha, está a criança com todos os sinais, mas outras crianças passando por esses momentos de mudança de cidade, nascimento de filho, separação dos pais. E aí? Você vai colocar todas as crianças no mesmo saco? Né? É bem Exatamente. complicado. Alguns pais já até colocaram para mim, né? Então, o ano passado ficou bastante em voga a questão daquela escola que postou um mural de desfraude e que as crianças e que vai colocando as fraldas e nananã. E aí algumas mães, inclusive do consultório, outras pela rede social, falaram: nossa, na escolinha da minha criança tem isso. E eu achei que era um incentivo. E às vezes não, é uma coação. Ela fala assim, poxa, tipo, né? Todo mundo consegue, menos eu. Exatamente, eu acho que é isso, né? Então, assim, eu acho que, primeira coisa, a gente precisa se posicionar. Segunda coisa, como a Andrea tá falando aqui, né? Que ela falou que a psicóloga dela, quando ela comentou sobre o desfraude da filha dela, a filha dela tinha 1 ano e meio, e ela falou para aproveitar o verão e as férias. E aí ela mudou de psicóloga. Infelizmente, a gente ainda está num mundo em que as pessoas pouco se atualizam, apesar das milhares de oportunidades de atualização. Então, as pessoas pouco se atualizam. Então, eu acho que quando a gente está frente a uma pessoa que está mal atualizada e que não entende que isso é uma má atualização, porque às vezes você fala assim, nossa, pera, mudou as coisas, peraí, deixa eu ir me atualizar, desculpa. Eu acho que quando a gente pega uma pessoa que está mal atualizada e insiste nisso, está na hora da gente fazer o mecanismo de procurar outras pessoas que vão trazer para a gente, né? Isso. E aí... Ô, Cris, veio uma pergunta na caixinha para mim, só para a gente não esquecer. Eu até pensei em fazer essa pergunta no final, mas estou preocupada aqui de esquecer e não responder. Então vamos Uma mãe fazer até
Sim, eu até conversei com ela bastante no inbox outro dia, ela me contou toda a história dela. E assim, o Uhum, menino dela, com 4 anos, ainda não apresenta sinais de desfraude. E ela perguntou até quando ela pode ficar, né, despreocupada nessa questão do desfraude. Até no dia que eu conversei com ela, eu falei bastante sobre todos os sinais, se ele está preparado da parte motora, psicológica, né, que é uhum. basicamente o que você estava falando, mas sempre tem aquele medo. Será que eu preciso ir no médico? Né? Até ela é de São Paulo. Esqueci o nome da mãe, mas a Cris é de São Paulo. Qualquer coisa, uma pediatra maravilhosa. A Gisele, tá aqui. Gisele. A Cris é de São Paulo, qualquer coisa, ó, vai na Cris. Quando a gente fala em desfraude, né, a gente tem sim uma data máxima, né, que a gente considera avaliar o que está acontecendo. E não dizer assim, ah, não, a partir de agora você tem que fazer xixi, cocô fora dessa fralda. Não, é avaliar o que está acontecendo. E a gente fala isso normalmente por volta de 5 anos, né? Então, assim, até os 4 anos a gente já começa a ver alguns sinais, 4 anos e meio. Se até os 5 anos isso não aconteceu, eu acho que sim, essa criança precisa ser avaliada. E entender o que está acontecendo, né? Está acontecendo alguma outra coisa nessa estrutura? Então, assim, mudou de escola, ganhou irmãozinho, perdeu alguém querido da família. Eu acho que é tudo muito importante a gente falar, né, a respeito disso. Então, sim, existe a partir de um momento que a gente passa a investigar, né? E eu lembro que a gente conversou uma vez, e você já falou aqui algumas vezes, que, por exemplo, nos Estados Unidos existem fraldas para crianças de 12 anos. E eu acho que, assim, é não apressar, Isso, mas na também... verdade, foi assim, Cris. Só um parênteses, só para a pessoa entender. Eu entrei numa live que era de uma psicóloga falando sobre desfraude, sobre xixi na cama. E ela normalizando crianças usar fralda com 12 anos. Eu falei, aí eu comecei a digitar. Não, mas essa criança precisa de avaliação, precisa de ajuda. Essa criança precisa de ajuda. E aí eu fiquei tão nervosa que eu saí da live porque era uma pessoa que tinha muitos seguidores e uma live bombando e falando informação errada. E aquilo estava me agoniando, sabe? Não, seu filho tem 10 anos, usa fralda normal. Não, não é normal. Essa criança precisa de ajuda, precisa de uma avaliação, precisa de uma equipe multi. Até a Karine ali entrou, que é fisioterapeuta lógica. Então, precisa de um pediatra, um nefrologista, um endocrinologista. Pessoas que vão ajudar essa criança, mas não dizer que, 12 anos normal, faz xixi na cama. Não, por favor, não. É, Então, 5 anos, né? Continua, Cris, que você está falando dos 5 anos para eu, avaliar. eu acho que, assim, Opa. é só uma questão da gente realmente avaliar que a gente não precisa acelerar, mas a gente também não precisa normalizar uma coisa que talvez cause constrangimentos para a criança e tudo mais, né? Eu acho que é isso que a gente tem que falar. Mas só para a gente entender, então, um pouquinho e voltar na questão do desfraude como um processo de autonomia, né? Eu separei aqui alguns pontos para falar com vocês a respeito do que eu acho importante a gente falar sobre esse processo de autonomia do desfraude, tá? Então, assim, para eu falar de autonomia para uma pessoa que vai fazer xixi ou cocô, eu preciso entender que essa pessoa tem vontade de fazer, né? Então, num processo de desfraude, ela tem vontade de fazer e ela sabe aonde vai fazer. E que não é ali onde ela está, porque ela entende já que o xixi e o cocô, ele se descarta em algum lugar, né? Então, o que essa criança que entende que já tem vontade, mas que não está num lugar, vai fazer? Ela vai levantar e vai se dirigir até o lugar com destreza, né? Não cambaleante. Então, o que é isso? Isso é do processo de desenvolvimento, é o que a gente fala que é o andar bem. A criança precisa andar bem para ela poder desfraldar, né? Isso é a primeira coisa que ela precisa fazer. E pensando nisso... E aí, só um parêntese, Cris, porque aí tem muita gente que eu já escutei, meu filho tem 1 aninho e 1 mês, tem 9 meses.
11 meses, a gente pega dúvidas assim, e as pessoas acham que já pode desfraldar. Mas essa criança, gente, nem anda direito. Então, para vocês terem atenção, se a criança não anda, como a gente vai desfraldar ela? É uma Exatamente. coisa de cada vez. É. Então, assim, ela precisa ter autonomia para andar, né? Não é uma criança que precisa depender de você para poder fazer isso. E aí, naquela tabela que eu mostrei para vocês agora há pouco, a autonomia do andar bem, ela acontece por volta de 14 a 15 meses, tá? Pode acontecer antes. Então, assim, cada criança tem seu tempo. Sim, cada criança tem seu tempo, isso é incontestável. Mas cada criança, dentro do seu tempo, tem uma janela de normalidade e de não normalidade. E a partir de um ano e 3, normalmente de 1 ano e 3, a gente já considera que o andar bem seja uma necessidade, tá? E aí, essa criança, ela precisa, para fazer o xixi, para fazer o cocô, ela precisa ter destreza de sentar e levantar, né? Porque assim, eu entendi que eu quero fazer xixi, que eu quero fazer cocô. A gente vai chegar mais pra frente, mas a primeira coisa que eu preciso fazer é me direcionar até onde eu vou fazer xixi e cocô. Então, entender que, no caso dos menininhos, tem aquele mictório de sapinho, que é super divertido e que os menininhos adoram normalmente. O pelico, o vaso sanitário com redutor de assento e apoio para pés. Eu sempre falo de apoio para pés, porque é uma coisa muito importante, que você já falou em alguns outros momentos. Então, assim, eu tenho autonomia e eu vou até o lugar, eu sento e levanto. Eu faço isso sozinho. Se eu preciso de alguém para me sentar e para me levantar, já não estou num processo de autonomia, esse desfraude não pode acontecer, tá? Então, isso. Alguns estudos, eles falam da necessidade do pular e do pular com 2 pés para que aconteça o desfraude. Outros não dizem que não é necessário, mas alguns dizem. E por que eles dizem isso? Por conta do controle corporal. A criança que pula, ela tem um controle corporal. Se ela pula e ela se desequilibra, ela não tem esse controle corporal. Então, se ela não tem esse controle corporal, ela não tem o controle corporal de se, por exemplo, acontecer alguma coisa ali, ela ficar fixa nesse processo de fazer xixi ou de fazer cocô, tá? Quando acontece isso normalmente? Com 2 anos. Por isso que a gente diz que não é uma coisa que é extremamente necessária, porque algumas crianças aos 2 anos já estão dando sinais claros de que estão desfraldando, tá? Mesmo antes de ter esse controle do pular, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Outra coisa que é muito importante para eu desfraldar qualquer criança. Entender o que é xixi e entender o que é cocô, né? Eu não posso desfraldar uma criança que fala para mim, cocô. Aí eu vou olhar a fralda e é xixi. Aí ela fala xixi e eu olho a fralda e é cocô. Isso não acontece. E aí, o que é isso, né? Se a criança está falando xixi e cocô, ela está falando, né? E aí, normalmente, assim, eu não conheço criança nenhuma que tenha começado a falar por xixi, né? Então, assim, primeira palavra da criança, mamã? Não, xixi. Não conheço nenhuma dessa criança, tá? Então, o que a gente precisa entender é que as primeiras palavras, elas são uma porta de entrada para esse processo de desfraude, mas que normalmente o desfraude vai acontecer quando eu já tenho uma aquisição maior de palavras. Então, assim, não, mas meu filho tem 1 ano e já fala xixi. Tá, mas assim, será que ele entende o que é xixi ou ele reproduz? Entendeu? Exato. Então, é um processo de interpretação e de aprendizagem, né? Sim. Então, normalmente, Cris, quando eu falo sobre isso, eu falo da parte motora, que você falou maravilhosamente bem, que não é só a criança fazer o xixi, ela tem que ir até o piniquinho, ela tem que ir até o vaso, ela tem que sentar bem, né?
eu falo sempre dessa questão do entendimento, né? Que é do cognitivo. Se a pessoa, às vezes, se a criança tem um atraso da cognição, do entendimento, pode ser que esse desfraude seja um pouquinho mais tardio. Porque ela tem que entender. E também da fala. Uma vez eu recebi uma dúvida da mãe que era exatamente isso. Ah, minha filha não fala, mas ela já tem tal idade. Precisa de desfraude? Olha, eu falei, precisa primeiro avaliar a sua menina, por que que ela tem esse atraso na fala, estimular essa fala dessa criança para depois ela desfraudar. Então, outra coisa também que no dia a dia acontece, Cris, que eu vejo que as crianças, as famílias são muito assim. Ah, fez 2 anos, eu quero desfraudar. Mas não teve um antes dos dois falar xixi, cocô, meu filho, ó, esse aqui é o xixi, esse aqui é o cocô. Também mostrar, né? Porque a criança vai percebendo, mas a família conversando sobre o assunto também é importante, né? Exatamente. É normalizar situações. E assim, eu gosto de falar isso desde o começo da vida da criança. Por quê? Porque às vezes a Sim, gente pega a criança no consultório e às vezes a gente acaba não falando isso. Mas a gente pega a criança no consultório que o pai vai lá trocar e vai falar: cocô, credo, que coisa feia, que coisa ruim. E assim, gente, desde quando o cocô é feio e o cocô é ruim? O cocô é fedido, mas assim, existem coisas fedidas e coisas cheirosas. Acontece. sim. Então, assim, eu não posso, tipo, fazer cara de nojo. Isso faz com que eu esconda. Peraí, se a minha mãe, se o meu pai, que são as pessoas que eu mais amo na vida, fazem careta quando eu faço isso aqui, não vou fazer. Não vou fazer, eu vou esconder. E se eu fizer, eu não vou admitir. Porque Exatamente. alguém tá fazendo careta. Então, assim, isso é muito importante e é aí que a gente entra na questão psicológica e sociocultural. Então, assim, se Exato. eu tenho uma família que qualquer coisa de cocô é credo, não vai. Desculpa, mas não vai. Essa criança realmente vai ter problemas de processo de atraso de desfraude, principalmente de desfraude de cocô, né? De evacuação. Então, assim, só voltando um pouquinho, que a gente precisa entender a questão da fala então, ali por volta de 1 ano, eu vou começar algumas palavras, mas que só por volta de 1 ano e meio, 1 ano e 8, é que eu vou ter essa questão de mais palavras. E aí sim, o xixi e o cocô vão estar dentro dessas palavras, né? E aí a criança vai entender o que é entender e não só reproduzir o que é xixi e cocô. Porque o que acontece? E aí, assim, você normalizar. Olha, filha, vamos comigo no banheiro, a mamãe vai fazer xixi. Ai, que delícia, a mamãe fez xixi. Olha, a mamãe vai fazer cocô. O da mamãe também tem cheirinho, mas olha, que feliz que a mamãe ficou depois que faz cocô. Tchau, cocô. Isso é normalizar. Então, assim, a gente Sim. precisa normalizar esses processos, né? E isso faz parte de desenvolvimento, né? Então, a gente precisa entender isso, tá? Uma dica que eu dou, Cris, é a criança com a fralda mesmo, com roupa, ter o seu piniquinho, ficar ali do lado do vaso, e quando a mãe ir junto no banheiro, a criança sentar no piniquinho de roupa, de fralda, e já entender aquilo ali, e ficar ali sentado, batendo papo com a mãe, falando sobre cocô. Porque ela já vai entender do sentar, não vai ter medo do pinico, não vai ter medo do objeto. E ali mesmo, sabe? Não comprar o pinico e ia falar, agora vamos tirar a roupa e vamos sentar ali para fazer xixi. Não. Todo o processo é mesmo usando a fralda, né? Para Sim. normalizar E uma que coisa esse. que eu gosto de dizer a gente precisa normalizar as coisas nos lugares delas. Então, não Aham, com adianta eu certeza. colocar o pinico no meio da sala para fazer ele de brinquedo. Pinico não é brinquedo. Então, Ele assim, perde a função total. exatamente. Eu acho extremamente importante que a criança passe a ter contato com o pinico, com o troninho, com o mictório antes, mas o pinico não pode ser um brinquedo. Então, ele não pode estar junto da boneca, do carrinho e de todas as outras coisas. O carrinho, a boneca, podem ir até o pinico. Agora, o pinico não pode estar no meio dos brinquedos, né? Exato. Porque senão a criança não entende que aquilo tem uma função
real, tá? Sim. Então, é Que importante. até o lúdico é legal, né? Pegar um ursinho, ó lá, vamos fazer o ursinho para xixi, colocar lá, mas para ensinar. Ser algo Exatamente. educativo. Não virar o brinquedo. Exato. Está no meio da sala, perde total o sentido. Porque assim, a mamãe e o papai não fazem xixi no meio da sala na hora que eles desfraldaram. Então, assim, por que que eu vou ter que fazer xixi no meio da sala? Então, é importante a gente falar isso, né? E uma coisa que é importante falar também é que eu falei que normalmente a criança esconde o cocô quando é associação negativa, mas não é só, porque eu vi aí que a Andrea falou, não, Alice não, eu não faço associação negativa. Não é isso, é porque assim, é uma das possibilidades. Existem tantas outras que depois, individualmente, caso a caso, a gente vai avaliar. Também vi aqui que falaram assim, a idade que tem que procurar ajuda médica para desfraude é 5 anos. Não, não é isso. A gente precisa entender. Porque essa mesma pessoa, a Paty, falou que o filho dela está com 3 anos e 5 meses com suspeita de um transtorno do espectro autista e ainda não conseguiu desfraudar. Então, é por causa disso. Existem outras condições. Talvez ele não tenha uma compreensão necessária para isso. E mesmo que ele tenha 5 anos e se confirme essa suspeita, talvez com 5 anos ele não desfraude. Porque são condições que acabam atrasando essa questão, né? Então, é Por importante isso, falar. por isso que, assim, eu falo muito que o desfraude, a gente tem que ter um time, tá? E quem é esse time, gente? A família, fazendo todas essas estímulos que a gente está falando aqui, essas dicas que a gente está dando, a família estimulando essa criança, então, falando sobre xixi, sobre cocô, dar tchau, normalizando o cocô. Os cuidadores, porque às vezes a criança passa com uma babá, ou então com uma avó, uma tia que fica com essa criança e não fala a mesma linguagem da família. É importante esses cuidadores estarem alinhados, né? A escola também trazendo esses temas, falando também, mas não achando que todas as crianças vão desfraudar na mesma idade, mas entendendo que cada criança é única. E aí vem o último pilar do time que eu falo. O profissional de saúde. O pediatra, ou quem faz a puericultura, o médico de família do posto que faz a puericultura. Por quê? Precisamos avaliar essa criança desde cedo para ver como é que está o desenvolvimento dela, como é que está a fala, como é que está todo esses sistemas que a gente está falando aqui. Porque tem muitas vezes as pessoas levam um bebezinho no pediatra todo mês, quando faz um ano, só vou levar quando estiver doente. Não, precisa de um segmento. Como Então, se se não uma criança de acontecesse 3 anos mais e nada meio, de diferente, né? A partir de um exato. precisa entender que assim o pediatra ele tá lá exatamente para isso, porque assim eu não quero, gente, desculpa, minha cachorra subiu na mesa pela cadeira. Eu não quero que ela subiu de novo, ela vai aparecer aqui na frente. Tá terrível, gente. Eu não quero que, por exemplo, aconteça alguma coisa de eu realmente precisar de uma ajuda médica para poder começar a pensar, não, peraí, se essa criança vai ao médico todos os meses, ou a cada 2, ou a cada 3, dependendo da demanda daquela criança, eu não vou precisar parar e fazer uma consulta excepcional para aquele assunto. Isso vai sendo falado aos poucos. É óbvio que às vezes assim não se fala tanto de desfraude, porque naquele momento o A criança tem outra demanda, às demanda vezes. é outra, é o irmãozinho que está nascendo, é desmame, é introdução alimentar, não está comendo direito. Então, assim, são coisas que a gente precisa ir pontuando. Voltando aí para a questão do desenvolvimento, para a gente entender que existe um processo de autonomia, né? Quem é que faz xixi de roupa? Né? Eu não faço. Eu tiro a minha calça, a minha calcinha e sento no vaso para fazer xixi. Então, para eu pensar em desfraude infantil, eu preciso ter autonomia de, vamos voltar lá, ter vontade, ir até o lugar,
Eu posso não verbalizar para você no primeiro momento que eu vou fazer isso ou aquilo. Depois eu vou precisar da sua ajuda para me limpar. Mas no primeiro momento eu posso não verbalizar. Mas então eu tenho vontade, eu vou até o lugar, eu sento, levanto sem dificuldade e eu tiro a minha roupa. Porque se eu não tiver essa questão de tirar a roupa, como é que eu vou desfraldar uma criança que não tira a roupa? Exatamente. Se é um processo de autonomia. Se ela não tira a roupa, não tem autonomia. Eu preciso de alguém para fazer esse processo junto comigo. Não fazer para mim, mas fazer junto comigo. Então, assim, é importante que isso aconteça, né? E aí, quando que acontece normalmente esse marco de desenvolvimento? Lembrando para vocês que eu estou falando a média de que tem que acontecer, tá? Não estou dizendo que o seu filho não vai acontecer antes. Então, a média é 20 meses, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, tá? Tirar a roupa, tá, gente? Não é o desfraude. Só para o pessoal. As Exato. pessoas se pegam só no desfraude, gente. Não é para se pegar só no desfraude, é pegar no processo. É um processo. Exato, no processo. E aí, assim, aí eu tiro a roupa, mas espera, eu tiro e eu não saio do banheiro com a minha calça é baixa. Eu preciso colocar de volta. Só que às vezes colocar não é tão simples quanto tirar. Porque tirar, às vezes eu tiro de qualquer jeito. Só que colocar, eu preciso de uma outra estratégia. E aí eu preciso, e aí acontece por volta de 2 anos, 2 anos e 2, essa colocação da roupa com discernimento, né? E aí a Jéssica tá falando que às vezes a criança tira a roupa toda para fazer xixi, para fazer cocô, porque ela entende que esse é um processo que acontece, né? Então, assim, eu preciso sentar no vaso sanitário e não pode ter nada, né? E uma coisa que é legal, Cris, que assim, que é legal não, porque a gente tem que atentar para os pais, que muitas das vezes os pais não deixam a criança fazer esse processo. No consultório a gente pega muito isso. A criança está tentando fazer isso, ou tentando tirar o tênis, já vai a mãe e já tira para ela. Né? E faz parte do aprendizado da criança. Exatamente. Às vezes, né, no próprio consultório eu falo assim para a criança, vai lá na maca e tira a roupa para tia. E aí, nesse meio do caminho, a mãe já foi junto e já tá tirando. Calma, é o processo de eu avaliar também se essa criança tem autonomia, tem discernimento. Porque, assim, é um processo de discernimento conseguir autonomia, né? Então, assim, eu preciso entender o que é tirar roupa, o que é colocar roupa, para eu conseguir fazer. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso entender, né? Então, assim, a gente tem que deixar essas crianças fazerem as coisas, né? E aí, pensando em desenvolvimento motor e social, eu tenho os processos para isso. Mas, às vezes, psicologicamente, essa criança não terminou. Então, assim, pensando em processos motores, de linguagem, por volta de 2 anos e 3, a gente tem uma maturação para o desfraude. Maturação não significa que a gente tem que desfraudar. Porque aí começam as questões todas psicológicas e tudo mais. Então, assim, eu tenho medo, então eu faço xixi. Gente, isso aqui vai molhar, não vai molhar? E aí, às vezes, uma coisa que eu quero falar, 2 coisas antes que eu me esqueça, que a Sá sabe, mas eu tenho ficado muito esquecida, então se eu não falo, eu esqueço. Então, só pontuar que lá em cima, a Fernanda disse que a psicóloga disse para ela que criança que mama demora a desfraldar. Não, isso não é verdade. Não, né? Gente, por favor. Pensando pelo processo de que a criança que mama, eu tô falando de aleitamento materno, tá? Nesse caso, que eu acho que foi o que ela quis falar. Que foi o que a psicóloga deve ter imaginado.
Então, assim, não é verdade, porque a criança que mama no seio, normalmente ela é mais segura. Então, ela tende a ter esses processos mais rapidamente e não mais demoradamente. Tende a, não significa que vai ser, tá? Tende Sim, até porque é a. um conjunto de coisas, né? A gente tem que parar de achar que tudo é um ponto só, né? Até, só fazendo um parênteses, você falou do medo, alguém perguntou lá em cima, foi bem no meio da live, sobre medo, o que que poderia fazer com o medo da criança que está do cocô? Primeiro é acolher esse medo. A gente falou muito isso na live do medos e desfraude. Se você está passando por isso, vá lá no meu IGTV e assiste. Tem uma live com a Annelise que a gente falou bastante sobre medo, bastante dicas, tá? É só Incrível. para não ficar sem responder você. Isso é bastante importante. Essa live foi incrível, então se você não assistiu, que tem essa dúvida, vai lá, assiste, porque eu realmente achei essencial isso, né? E aí a gente precisa entender que a gente começa. Bom, o hábito de leitura ele tem que existir desde sempre, né? Ele tem que existir desde a barriga, ele tem que existir desde que o bebê nasce, ele tem que existir no banho, com os livros de banho, ele tem que existir. Hábito de leitura é um negócio que precisa existir. E aí existem inúmeros livros que nesse processo podem nos ajudar, tá? Então, assim, existe um dos livros que a gente costuma falar muito, né? É o Cocô Amigo, que é o da Maureen Veras. Que é aquele... Ele é bastante... Ele é um livro que eu gosto muito de usar para as crianças que têm um pouco de dificuldade de aceitar o desfraude do cocô, basicamente. Por quê? Porque ele mostra que você faz o cocô e aí você senta no cocô e ele fica amassado. E aí o cocô não fica feliz amassado e que o cocô precisa ficar feliz para você ficar feliz. Então, assim, é uma coisa... Esse livro é um livro muito bom. Existem vários outros, tá? Mas falando desse... Então, assim, procurar leituras que te direcionem ao desfraude. Fazer isso de forma lúdica, né? Então, fazer isso de forma lúdica é fazer isso de forma autonômica para a criança. Ela entender que eu escolhi, né? Então, assim, olha, esse bebezinho aqui do livro escolheu a hora de desfraldar. E você? Ela vai escolher esse processo. Então, eu acho muito importante a gente falar isso, né? Porque eu, como pediatra do desenvolvimento, como pediatra que atua com desenvolvimento infantil, que tem esse foco, eu sempre vou falar, vamos respeitar e incentivar a autonomia. Então, é isso que a gente precisa fazer, né? Então, assim, entender que, por exemplo, tirar a fralda no meio da casa e começar a fazer xixi por todos os cantos não é sinal de processo de desfraude, tá? Então, assim, Não é autonomia, né? Porque a criança está Exato. fugida, né? Só que as pessoas acham que é tirar a fralda da criança e vamos deixar ela pingando, ou então condicionar ela e ensinar os horários de xixi. Eu ensino para os meus pacientes que tem distúrbio miccional, não é para criança normal, Exatamente. né? Então, assim, Está ok. falando assim, tipo, não dá pra, tipo, vamos colocar o Na reloginho verdade, agora. não é criança sem distúrbio miccional, né? Que eu falei o normal, mas não é, não é nessa questão. Eu ensino para crianças que não têm distúrbio miccional, o xixi de horário. Agora, crianças que estão no processo de aprendizado, seja ela uma criança típica, seja uma criança atípica, não é para fazer isso, né? E Exatamente. lembrando que as crianças atípicas podem ter um tempo maior para esse desfraude. Talvez esses 5 anos não seja esse corte, mas é importante que essa criança típica seja acompanhada por um profissional para ir vendo os marcos, o que ela está tendo de aquisição, né, de ganho, né, no Exatamente. desenvolvimento dela. E eu acho assim, então, só tentando assim, que a gente, quando junta para falar, a gente fala pelos cotovelos e vai surgindo assunto e a gente vai falando, né? Então, tô Sim, vendo aqui no estamos quase reloginho que acabando a daqui a live, só para você ter noção, tem uns 10 minutos aí para acabar.
Exatamente, eu tô vendo aqui que a gente tem esse tempo, então assim, só pontuar algumas coisas, né? Que você, colega médico que tá aí me ouvindo, você mãe, a gente precisa entender que existem processos a serem, etapas a serem cumpridas antes de eu pensar em desfraudar, e quem vai direcionar isso é a criança. Só que a gente, enquanto adulto, precisa entender entender o que é sinal e o que não é. Então, assim, tirar a fralda e fazer xixi pelos cantos da casa não é sinal de desfraude. Essa criança não entendeu que desfraudar é ir ao banheiro fazer xixi. Essa criança não está preparada para o desfraude, tá? Porque isso é muito comum as pessoas falarem. Ai, É muito comum. a criança puxa a fralda e, tipo, uou, está sem... já quer desfraldar. Não é verdade. Às vezes ela só está incomodada. Isso eu ia te perguntar. Eu interpreto como a criança está incomodada, está começando a sentir o incômodo. Porque o bebezinho pequeno, ele fica ali 12 horas com a mesma fralda, ele não tá nem aí. Só que a criança grande, ela já fica incomodada. Então, eu falo que é um sinal que ela tá, tipo, opa, alguma coisa está acontecendo no meu corpo, né? Exato. Mas as pessoas já pegam esse exemplo e falam, eu tenho que desfraldar meu filho porque ele tá incomodado com xixi. Não, gente, vamos E controlar a não. ansiedade. A gente controla a nossa ansiedade nisso, porque é óbvio. Quem é que não quer ver o seu filho adquirindo marcos de desenvolvimento? Todo mundo quer. Só que assim, eu vou falar aqui para vocês uma coisa que eu falei hoje numa conversa com uma amiga pediatra que tem, que tá grávida e que tem uma outra filhinha. E aí, assim, entendam isso. Adquirir, tá? Entre aspas, um marco de desenvolvimento capenga não é adquirir um marco de desenvolvimento. Então, assim, não, meu filho já anda e anda todo. Não adiantou nada eu forçar ele a andar porque ele não andou ainda. Eu antecipei uma coisa, não respeitei o tempo da criança e adquiri um marco capenga. Então, não valeu de nada. Que pode gerar algum problema no futuro. Que pode gerar atrasos em outros marcos que dependam desse marco. Então, assim, a criança que não anda direito, porque eu botei ela para andar, então, assim, eu queria tanto que minha criança andasse com 1 ano, porque eu queria que na festinha de 1 ano dela ela já estivesse andando. Aí você vai lá e faz fisioterapia motora para a criança andar. Não. É raro disso acontecer? É raro. Acontece? Acontece. Estamos julgando? De certa forma, estamos julgando, mas assim, para entender que se essa criança andou precipitadamente, talvez ela demore mais para adquirir autonomia no andar e aí atrase os outros marcos de desenvolvimento, como correr, pular, subir degraus e tudo mais. Então, assim... E aí até, só fazendo um parênteses, Cris, só porque você falou, leva para físio, e a fisiodesenvolvimento, quando é séria, ela vai entender o marco do desenvolvimento dessa criança e vai ajudar crianças com real atraso no desenvolvimento. Então, por exemplo, às vezes a criança é prematura, né? Teve várias comorbidades durante o período ali pré-natal. Ela tem que ir na físio para a físio poder ajudar nesse desenvolvimento. Não você colocar uma criança que está ok, está tudo ok, para apressar. E aí cabe você estar com uma profissional séria para fazer isso, né? Diferente de, por exemplo, é uma coisa que eu sempre falo, eu sempre antecipo para os pais nas consultas, assim, o que eu posso fazer para estimular o ganho do próximo marco de desenvolvimento. Mas não é para precipitá-lo, é simplesmente para ajudar que a criança esteja mais autônoma para isso. Entendeu? Eu acho isso de extrema importância. Eu acho que qualquer profissional é de extrema importância. E aí, na realidade, assim, uma coisa... Eu acho que quando a gente fala de desfraude, então a gente falou muito, né, das questões, mas eu acho que a gente ainda precisa de muita ajuda das escolas para que elas entendam que elas precisam respeitar
os processos individuais de cada criança, tá? Então, assim, eu convido a Anne, eu convido a Jéssica, que são pessoas que estão mais em contato com a gente, que a gente conhece, né? Que a gente sempre troca nas nossas conversas. E eu convido qualquer outra mãe, qualquer outro pedagogo, professor, que nos ajude a sinalizar para as escolas, porque sim, eu acho que isso não é um problema de falta de informação. Porque Sim. eu acho que às vezes a gente faz as coisas de maneira inadequada porque nos faltou informação certa para fazer da maneira adequada. Se a partir do momento que eu der a informação para a escola, olha, não é assim, com 2 anos as crianças não precisam estar desfraldadas, eu preciso respeitar o limite de cada criança por causa disso. E se a escola, depois disso, insistir no desfraude programado da data certa, aí sim eu tenho um problema. Mas enquanto a escola não foi sinalizada disso, eu acho que nós, enquanto adultos e mediadores das crianças, porque eu entendo que nós, pediatras, e os pais somos mediadores do melhor desenvolvimento da criança. E aí eu convoco e eu pediria a ajuda de vocês para que a gente fizesse esse processo. Então, assim, conversar com a escola, falar com a tia, porque às vezes, assim, eu não começo falando com a direção da escola, eu começo falando com a tia, que cuida Que está ali dentro de sala de aula, né? E aí, Exato. essa tia comenta com a tia da outra sala, e aí isso vira um movimento de informação de qualidade. Então, assim, Cris, a gente tem 4 minutinhos, já começa a introduzir eu já estou finalizando. a sua finalização, só para... Essa é a minha fala, assim, final, é o que eu penso. Desfraude é um processo de autonomia da criança, no qual a gente só tem que observar os sinais e dar suporte para esses sinais. Exatamente. E eu acho que assim, a gente precisa se ajudar e fazer uma rede. Uma rede de 2, 3 pontos, ela pode ser boa, mas uma rede ampla, uma rede de 100 pontos, ela é ainda melhor. Então, assim, queria agradecer a oportunidade de falar sobre desenvolvimento no desfraude, porque, bom, falar de desenvolvimento em qualquer situação é sempre muito prazeroso para mim, mas falar sobre autonomia de crianças, para mim, é fundamental. É respeitar a individualidade, é respeitar o serzinho, é respeitar cada um. A gente fala tanto nos adultos, vamos começar com as crianças também. Porque se a gente respeita eles se sentem respeitados e dão uma resposta melhor pra gente. Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar, eu acho que é isso que a gente tinha para conversar. Eu acho que o tema nunca acaba. Nunca acaba, nunca acaba. É um tema muito extenso. E a gente sempre para poder trocar sempre. Cris, foi lindo. Eu amei. Gratidão por essa live. Muita informação de qualidade. Alguém perguntou lá em cima se ia ficar salva sim. Se Deus quiser, se o Instagram permitir, vai ficar salva sim. E muito obrigado, gente. Sigam a doutora Cris Breda, tá? Uma médica de São Paulo. Quem é de São Paulo está procurando um pediatra que faça um atendimento bom, de qualidade, né? Que vai ver o seu filho como um todo. Marca uma consulta com a Cris. Tá bom? E é isso, gente. Vamos fazer essa corrente com informações de qualidade. Divulguem também o meu Instagram, quem veio do perfil da Cris, que eu falo bastante sobre desfraude. E vamos fazer essa corrente. E, Cris, eu não sei se eu já te falei, mas eu estou preparando um produto exatamente para as escolas, sabe? De ir nas escolas, escola a escola, para poder levar essa informação. Porque precisa, né? A gente precisa fazer essa corrente. Mas obrigada, gente. Vai cair já a live. Faltam alguns segundos. Gratidão, amiga. E obrigada, pessoal. Obrigada por essa noite. Obrigada pela presença. É isso. Boa noite para vocês. Que bom terminar quarta-feira com vocês. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.